ele é natural que aconteça. Tudo que evolui tem algum momento em que ele chega no equilíbrio, senão ele vai desandando. Isso aconteceu também nos HDs, peças de informática, né? A gente vê bem. Antes cresceu, e hoje é importante você ter um espaço na internet. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos na informática, Vaninha, nós víamos um filme, as pessoas têm aí 40, 45 anos, nós víamos um filme, gostávamos muito, nós queríamos ter o filme. Nós queríamos pegar o filme, pôr uma fita ali, ou um CD, um DVD e guardar. Hoje não tem mais isso. As pessoas estão limitadas a assistir e deixar lá, está na internet, está disponível lá. Então não é ter mais as coisas, é usar. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Nós estamos aqui para dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa parte 2 dessa conversa no quintal. E se você ainda não viu a parte 1 com esse mesmo tema, procure no nosso canal do YouTube ou na página do Facebook, que essa conversa começou lá. E é legal de ver. Se você já assistiu a primeira parte, então vamos logo para a segunda parte. As pessoas não estão sabendo usar na hora certa, então todo mundo fica com aquela história de cada um tem a sua opinião, mas aí dá a opinião querendo resolver a vida do outro, mas acaba deixando a sua. Então a ferramenta que ela pode usar para resolver isso tudo, Vaninha, a única maneira que eu vejo para se proteger disso tudo é você evoluindo o seu eu pessoal. Você tendo a melhor versão de si mesmo, para você saber o que é importante para você, quais são os seus caminhos evolutivos, porque cada um evolui na sua própria direção. E aí você também com esse pensamento, você consegue diminuir mais o efeito comparativo, porque, por exemplo, o ser humano, ele tem tendência de se comparar com o outro. E muitas vezes ele não precisa se comparar com o outro, ele tem que aprender a se comparar consigo mesmo. Como eu era no ontem, como eu quero ser amanhã. Sim. Então beleza, eu estou fazendo uma comparação de eu ontem, eu hoje com eu amanhã. Então eu tenho uma linha evolutiva minha. Então eu estou preocupado em evoluir o Ailton. Você está preocupado em evoluir a Vaninha. Sim. Você não está preocupado em evoluir alguém lá longe. Simplesmente, talvez você possa dar opinião e guiar suas filhas, as pessoas que estão próximas ali. Beleza, isso é plausível. Mas você não consegue dar opinião na vida de todo mundo. Não. Então, por isso que é tão importante você conseguir trazer as coisas para o seu controle e realmente usá-las para o seu desenvolvimento e das pessoas à sua volta, né? E tudo isso acontece a partir do momento em que você se preocupa em se colocar no lugar do outro, em entender o outro, entender principalmente a si mesmo, para poder com isso conseguir evoluir e ter o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Sim. Que você acaba sendo uma pessoa benquista e geralmente feliz, né, Vaninha? Verdade. E essa questão que você está falando é tão séria em relação às pessoas se desenvolverem pessoalmente. Eu vejo isso na vida dos pais em si, para conseguir ter um domínio melhor dessa geração Ctrl-C, Ctrl-V, né? Se os pais não conseguirem entender-se, como que eles vão ajudar aos seus filhos a se entenderem? Não tem jeito. É como se fosse outro dia eu vi uma charge que era uma pessoa jogando um cubo mágico, daqueles que misturam as cores e depois separam. Eu nunca consegui fazer aquilo, Vaninha. Nunca tive queda para aquilo, infelizmente. Bom, aí ele já estava resolvido, mas a cabeça dessa pessoa na charge era um cubo já resolvido. E tinha um outro do lado que estava com a cabeça toda colorida ainda, não resolvida, não estava cada cor no seu lugar, e tentando ali, com umas interrogações, resolver. Ou seja, a mensagem é clara. Você tem que resolver primeiro as coisas suas, na sua cabeça, não totalmente, porque ninguém se resolve 100%, totalmente. Né? Mas assim, você conseguir se entender melhor, por que eu penso isso, por que eu sinto isso, por que eu gosto disso, por que a minha natureza me empurra para aquilo,
e saber onde eu acelero e onde eu freio, onde eu aceito essa sugestão minha da natureza, onde eu não aceito, para poder eu ajudar ao meu filho, à minha filha, aí sim, guiá-los no caminho evolutivo. Então, voltando lá ao exemplo da megalomania, se para mim, todo mundo tem que ter, eu não sou muito eu só trabalhei na minha vida em empresas poucos anos, foram 3 anos no banco e 5 anos na Coamo. Mas eu sempre trabalhei por conta a vida toda. Então, para mim, é muito fácil eu ir para o mercado de trabalho com as minhas ideias. Ou seja, eu tenho um monte de ideias, elaboro e vou. Mas tem pessoas, Aninha, que não têm essa capacidade, essa facilidade de desenvolver-se. Ela quer ter um patrão e viver ali sob a tutela de alguém. Tudo bem. Mas o mais importante disso não é que um está certo ou está errado. É que a pessoa tem que se conhecer para saber qual é o perfil dela. Sim. Porque aí ela sabe, não, eu quero fazer carreira numa empresa, então eu me conhecendo, eu vou saber essa ferramenta mental me guia para que eu seja aí trabalhador de uma grande multinacional e fazer carreira lá dentro, escalar ali 20, 30 anos, sabendo o que eu estou fazendo, que é isso que me satisfaz. Já outras pessoas, como eu, por exemplo, gosta de empreender, tá sempre cutucando uma coisa e sai assim. Eu não estou procurando tanto segurança. Para mim, ter segurança é justamente fazer as coisas que eu acredito nelas. Então eu me dou essa oportunidade de ir para o campo, fazer as coisas. Mas, é como eu disse, não é que está certo ou está errado. Simplesmente é uma maneira de pensar. Quando você tem essa situação de você receber a sua informação, eu, por exemplo, não guio meus filhos para isso. Eu deixo que eles escolham. Você tem que trabalhar num local, experimentar e trabalhar eventualmente por conta, para aprender a trabalhar e ver qual que é que você gosta mais. Não é porque eu gosto disso que necessariamente eu vou ensiná-los que eles têm que gostar daquilo. Sim. Porque a minha personalidade, ela pensa sempre nesse tipo de coisas, em fazer maior. Então eu quero ter uma empresa, eu quero ter uma mega empresa. Eu quero ter um carro, eu quero ter um carro grande. Então tudo isso é uma comunicação da natureza comigo, mas a comunicação interna desse filho meu ou dessa filha minha, ela é diferente. Diferente. Cada um é cada um, né? Por isso é que eu não posso guiá-lo só porque eu penso assim, ele tem que ser assim. Não, nem que seja meu filho, minha filha, eles têm que ter a vida deles. Então como que eu vou guiá-los bem se eu não conseguir entender bem que existem esses outros vieses, sim, esses outros lados? Eu tenho que entender e respeitar. Daí é onde eu desenvolvo a minha ferramenta emocional para aprender a respeitar o outro. Se você gosta de, sei lá, usar um brinco, beleza, eu vou aprender a respeitar isso. Então é a individualidade da pessoa. Quando é criança você limita, mas quando eles vão crescendo e se tornando adulto, você não precisa ser aquela pessoa que fica batendo. Eu só acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Então, ensine-os a ser equilibrado. Eis a lição maior. Para você ensiná-los a ser equilibrados, você precisa aprender a ter o equilíbrio. Exatamente. Né? Exatamente. Essa é a Sem ideia. você ter esse equilíbrio, como você vai ensinar seu filho? Não tem como. Por isso que hoje, voltando para essa geração Ctrl-C, Ctrl-V, eu vejo tanto que está tudo muito desregulado. As crianças e adolescentes usando esse meio de comunicação de uma forma compulsiva, né? E trazendo mais prejuízos do que benefícios. Né? Eu vejo esse conflito quando eu converso com meu filho, ele tem 14 anos, ele gosta muito de jogar. E nesse ano passado, a gente deixou um pouco solto em relação à pandemia, porque foi meio que acontecendo. Exato. Quando surgiu a pandemia e fechou as escolas, pegou todo mundo de surpresa, a própria escola usou o tempo muito pouco, esse ano 2021 já está melhor isso, mas usou o tempo deles muito pouco, e a gente acabou deixando, acabei deixando ele. Fez sim tudo que tinha que fazer, os tais pets, tudo bonitinho, mas não ocupou muito o tempo dele. Então com isso ele teve mais tempo para digital. Todo mundo teve. Sim. Aí o que acontece? Esse ano de 2021 nós já estamos combinados de dar uma parada e olha. Então para que você continue evoluindo, você precisa usar o seu tempo melhor. Não só ficar na internet passeando, jogando. Sim. Eu sinto ele em conflito às vezes, porque a gente conversa, ele quer se desenvolver, mas eu vejo que ele não sabe dosar. Eu vou estudar durante 3 horas e depois
jogar durante 3 horas, por exemplo. Não, esse equilíbrio, ele sozinho não é capaz. Então eu preciso entrar junto com ele e falar, não, filho, aqui, por mais que eu não queira brigar com ele, mas eu tenho que pôr a minha autoridade no primeira linha, limite, né? E pôr um limite para ele, olha, você vai jogar de manhã, estudar de manhã e jogar um pouco à tarde. Olha, não pode passar das 11 horas da noite. Então tem que colocar esse limite bem nitidamente para ele poder, dentro do conjunto, conseguir usar as ferramentas. Então, às vezes, ele fica o dia inteiro no computador, mas nem sempre ele está jogando. Sim. Ele tem que estar equilibrado, usar sim para distrair. Então eu falo com ele que a cada 50 minutos, 1 hora, dá uma parada, venha no quintal, dá uma respirada, vem ali, conversa comigo, dá uma saída, conversa com um amigo, alguma coisinha assim, para se distrair daquele foco ali. Mas é difícil para eles sozinhos, principalmente nessa fase de pandemia, fazer isso. Se você não guiá-los, eles não vão conseguir chegar nesse equilíbrio sozinho. E essa é uma responsabilidade para um garoto de 14 anos que está nos pais. Verdade. E eu entendo e assumo bem isso. E eu aconselho a mesma coisa para todo mundo. Se os pais não têm esse desenvolvimento pessoal, como que você vai guiar esse filho? Exato. Né? Porque está bem desequilibrada essa questão. Aí ele vai estar usando essa ferramenta, computador e internet, para se prejudicar. Verdade. Porque o desequilíbrio de uma pessoa que não tem comando é sempre ficar o dia inteiro jogando todo dia. E afeta na aprendizagem, a concentração deles estão assim... muito dispersa e ao mesmo tempo cansados. Verdade. Porque a pessoa fica ali, quer queira, quer não, a mente dela está trabalhando em velocidades altas. Então ela desenvolve o lado cognitivo bem, mas nós não temos só um tipo de inteligência. A memorização é 0. Nós temos 7 tipos de inteligência. A intrapessoal, a interpessoal, a motora, a espacial. Então você tem que desenvolver essas outras inteligências. Exato. Você não pode estar só naquela inteligência cognitiva. Que a cognitiva é que você está desenvolvendo quando você está digitando, trabalhando ali. Você tem que desenvolver a de conversa, a interna, social, você né? consigo mesmo, aquela que você depende de outras pessoas, porque afinal de contas nós estamos vivos e isso é uma oportunidade para ser feliz, né, Valinha? E não só para se desenvolver, para ser feliz. Porque o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, ele visa com que a gente viva gostosamente, tanto adquirindo coisas, quanto usando essas coisas para nos fazer bem. O problema é que às vezes a gente se envereda para um caminho só de conseguir coisas e acaba aquilo ali virando uma obrigação tão grande que consome a gente, né, Vaninha? Um dos problemas sérios que eu vejo nessa geração tirando pandemia, que na pandemia realmente a gente tem que ter esse isolamento social por causa do vírus, né? Mas ela causa um isolamento da criança, do adolescente, né? Calma. Eles não estão tendo aquele convívio social mais. Um brincar na rua, um brincar no quintal. A comunicação é só através da internet. Só através da internet. Né? Não tem aquela brincadeira física que a gente tinha quando era criança. E o ser humano precisa disso. Mas, Vaninha, aqui cabe uma fala muito importante que eu já notei. Eu vou trazer a coisa para o contexto de informática para ficar um exemplo fácil das pessoas entenderem. Sim. Mas existe assim, Vaninha, toda evolução, às vezes ela passa de um certo ponto. Eu vou dar um exemplo para ficar fácil. Quando eu comecei a mexer com informática, os monitores, as telas, eram 14 polegadas. Raramente você via uma de 15. Sim. Então, todo mundo entendia subconscientemente de que uma tela maior é mais gostoso de você interagir. Então as telas começaram a crescer assim que a tecnologia foi desenvolvida. Então nós passamos de uma tela de 13, 14 polegadas para uma tela de 15, 17, 19. Então as telas começaram a ficar grandes. Aí o que começou a acontecer? Quando as telas começaram a ficar grandes, quem jogava, quem usava muito computador e as pessoas que eram aficionadas, começaram a comprar telas cada vez maiores. Então a evolução apontava nesse caminho. E o fabricante, recebendo grana, e a tecnologia foi desenvolvendo, ele pôde fazer telas cada vez maiores. Só que chegou um momento, Vaninha, que a tela começou a ficar tão grande que o jogador, e eu vi isso acontecendo várias vezes, e até entendi essa evolução por causa disso. Quando você está olhando para uma tela aqui, o jogador ele quer ver a tela como um todo, ele não quer ver a tela assim e assim. Quando a tela ficou muito grande, ele teve que dar 2 olhadas para entender um jogo só. Então começou a ser ruim para ele.
Ou seja, ele está jogando, o bonequinho, por exemplo, está do lado de cá, e o bonequinho se deslocou, ele tem que mexer o pescoço, ó, para cá. Ou seja, quando a tela cresceu tanto, que passou do benefício que a pessoa tinha de ter uma tela maior para um prejuízo. E toda evolução, ela passa por esse dial. Sim. Ela vai crescendo, 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 chega uma hora que ela ficou tão acima de um certo tamanho, de uma certa evolução, e no monitor é fácil ver isso, que ela começou a ficar grande demais e a pessoa teve que dar 2 olhadas, então ela começou a ter prejuízo. Sim. Aí eu notei um refluxo disso, uma involução, uma evolução negativa, ou seja, as pessoas têm acesso a comprar hoje um monitor grandão, por exemplo, 24 polegadas, 30 polegadas, 60 polegadas, mas para computador as pessoas não querem isso mais. Por quê? Porque a tela de 50 polegadas, 40 polegadas, ela é grande tanto que a pessoa tem que fazer isso para olhar. Então, para jogo, a tela é normal, um pouco estendida talvez, mas não demais. E todo mundo tem a facilidade, porque os preços caíram. Poderia você comprar hoje, se seguisse essa evolução, uma tela de 60 polegadas para jogar. Mas ninguém joga, a não ser que você esteja de longe. Porque aí você vê numa olhada só, mas de perto, porque o computador é uma ferramenta que você usa de perto, não é isso? Sim, verdade. Geralmente ela é o espaço de um braço, Sim. né, que é onde você está digitando ali. Nesse contexto, um monitor não pode ser maior do que o tamanho do seu braço. Senão É mais ou menos. maior. Então eu vi isso sendo evoluído, porque eu notei que as pessoas compravam grande, e depois passaram a comprar menor, voltando. Então esse reequilíbrio na evolução, ele é natural que aconteça. Tudo que evolui tem algum momento em que ele chega num equilíbrio, senão ele vai desandando. Isso aconteceu também nos HDs, peças de informática, né? A gente vê bem. Antes cresceu, e hoje é importante você ter um espaço na internet. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos na informática, Vaninha, nós víamos um filme, as pessoas têm 40, 45 anos, nós víamos um filme, gostávamos muito, nós queríamos ter o filme. Nós queríamos pegar o filme, pôr uma fita ali, ou um CD, um DVD e guardar. Hoje não tem mais isso. As pessoas estão limitadas a assistir e deixar lá, está na internet, está disponível lá. Então não é ter mais, é usar. Então essa evolução mostra bem isso. E no caso do desenvolvimento pessoal, a gente tem que ver que quando é que está muito sobrando nessa evolução tudo que eu tenho disponível. Para saber isso, só se desenvolvendo. Porque senão você tem tantas escolhas Sim. que você acaba não conseguindo usar realmente e viver a vida gostosamente. Sim. Então acaba sendo uma armadilha do desenvolvimento, principalmente da tecnologia. Verdade. E você fala em questão de níveis de pensar, né? O que esses níveis de pensar têm a ver com essa evolução assim, dessa geração aí? Vaninha, quando a gente fala em níveis de pensar, o que a gente quer dizer é o seguinte. Lembra que eu comentei uma pessoa que foi criança há 100 anos? Se eu fotografasse, se eu filmasse, melhor dizendo, a vida dessa pessoa durante 10 anos, lá há 100 anos atrás, eu teria um nível de pensamento. Hoje, uma criança de 10 anos, ela sozinha, ela já está nascendo mais evoluída. Sim. Eu me lembro que, uma comparação boba que eu vivi, meu irmão caçula, quando ele nasceu, eu tinha 10 para 11 anos. Ele demorou uma semana para abrir o olho. Eu lembro que meu pai comprou uma lâmpada e pintou essa lâmpada de verde escuro. Ela ficou quase preta. Para quê? Para não ferir os olhos dele. E eu lembro que por isso, esse cuidado todo, eu lembro que o quarto ficava aquela penumbra, a gente querendo brincar e ver o irmãozinho. E quando ele estava lá no berço e tal, e ligava a luz, aquela luz fraquinha, assim, porque ela estava escurecida, né? E ele demorou uma semana para abrir o olho, mano. Hoje as crianças, elas já nascem com o olho aberto. Eu me lembro do nascimento dos meus filhos, foi tudo assim, dá aquele choque. Ou seja, nós estamos evoluindo. Verdade. Mas é importante a gente entender evoluindo para onde. Sim.
E aí é onde o autoconhecimento no hoje, no desenvolvimento pessoal, vai fazer tanta diferença para onde nós estamos guiando as pessoas que nós amamos, as pessoas, a gente mesmo e as pessoas que estão à nossa volta, né? E por isso que a gente está aqui discutindo isso, a importância das ferramentas no nosso desenvolvimento. Saber usar melhor as ferramentas que eu tenho. Não é porque eu tenho um martelo que todos os problemas são prego. Existe o problema prego, sim, existe o problema parafuso, existe o problema caneta, existe o problema faca, quer dizer, existem vários problemas. O martelo não vai resolver todos eles, eu preciso ter uma ferramenta diferente para lidar com cada um dos problemas. Mas mentalmente falando, quais são as ferramentas que eu estou preocupado em desenvolver para ter uma bagagem de ferramentas, para quando os problemas vierem na minha vida, eu saber como alocá-los, não só fisicamente, ou mentalmente, mas emocionalmente também. Então, isso aí faz com que a gente, ao desenvolver isso, gere em nós a empatia, que é aquela facilidade de ver o que o outro, se colocar no lugar do outro e sentir até um pouco do que o outro está vivendo. Sim. Falta muito isso, né, Vani? Verdade. Aprender com essa evolução a buscar mais benefícios, né, do que prejuízos para a nossa vida, né? Esse é um tema bastante complexo, né, Vani? Que a gente pode eventualmente voltar nele em outra ocasião. Mas assim, o mais importante é a pessoa entender que uma ferramenta pode ser uma arma e uma arma pode ser uma ferramenta. Quase sempre, se uma ferramenta for mal utilizada, ela vai se transformar uma arma contra alguém ou contra mim mesmo. Verdade. E também os pensamentos. Se você começar a usar, descobrir uma coisa nova na minha vida e eu fui só por aquele caminho, eu tive um desequilíbrio, aquilo ali vai ser prejudicial. Eu descobri que o sal era gostoso quando eu punho um salzinho numa carne, mas se eu ficar só salgando muito, ela vai ficar prejudicial a mim. Água, tudo que você usar em exagero é muito prejudicial a longo prazo. Então esse equilíbrio ele cabe em tudo, em todas as nossas atitudes. Mas para isso você tem que desenvolver as ferramentas para entender isso. Você utilizou então o desenvolvimento pessoal, né, e profissional, vai estar juntamente ligado com o autoconhecimento, é essencial para que a gente consiga ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio e poder viver melhor. Verdade. É isso aí. Então nós estamos chegando no final de mais uma live. Queremos agradecer. É sempre um prazer, né? Com certeza. E falar do e-mail, né? Qualquer dúvida, qualquer que você quiser tirar sobre esse assunto, né? Sobre essa geração Ctrl+C e Ctrl+V. Que foi nós que apelidamos aqui, Verdade. né? Porque tinha a geração X, a Y, a Z, a milênio, né? Que é depois do anos 2000, verdade. E aí ficou sem nome. A gente usou Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu tenho certeza que você em casa vai entender bem. Verdade. Disso aí, né? Aí mande pergunta pra gente no nosso e-mail, que é eu@manualdegente.com. A gente se vê terças e quintas. Um abraço, até mais.